Boa tarde. Hoje eu vou refutar supostas provas que os fanboys de Shumatsu no Valkyrie usam para provar que o verso queridinho deles é universal 4D ou multiversal mais 5D, e vou provar que eles não passam de meros analfabetos funcionais que não sabem interpretar em textos e levam tudo ao literal no pé da letra. Hoje eu vou mostrar o do porquê o verso não é universal, e muito menos acima disso. A maioria dos argumentos é fundamentada em falas, as falas são frequentemente retiradas de contexto, ou mal interpretadas, podendo ser até mesmo sentido figurado, ou até mesmo hipérboles falaciosas. Vamos primeiro para a fala de Shiva sobre Zeus em destruir o céu. O Shiva surpreso, e faz um pedido para que Zeus não cause tumulto. A expressão caralho, velhote indica surpresa, enquanto destrói o céu é uma metáfora para causar grande impacto. A frase não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma expressão figurativa que transmite surpresa, e um pedido para que a pessoa mais velha não faça algo que poderia causar tumulto. Essa é a prova viva que os fanboys dessa obra são analfabetos funcionais, e que entendem tudo ao pé da letra. Essa frase expressa intensidade emocional, usando uma comparação com o evento de maior magnitude conhecido como Big Bang. Vamos resumir e identificar as figuras de linguagem. Hipérbole, exagero ao comparar a emoção vivida com o evento de maior magnitude, o Big Bang, para enfatizar sua intensidade. Metáfora, o uso do termo Big Bang é só uma metáfora para descrever uma emoção extremamente intensa. Novamente eu apresento mais uma prova que eles são analfabetos funcionais. Literalmente os analfabetos funcionais escalam o Shiva para universal por causa de seu nome. O deus da destruição do universo é o mesmo que eu usar essa lógica deles e escalar o impacto galáctico de Garp para nível galáxia por causa do nome. Isso não passa de um mero título, literalmente não passa de uma referência mitológica que deram para ele, não é nada literal. E mais uma vez eles sem saberem interpretar em textos, literalmente o cara não fala que a guerra dos deuses estava destruindo ou colapsando o universo. O que ele quer dizer é que a guerra dos deuses foi um dos maiores eventos da história, sendo uma guerra onde só tinha seres poderosos, que era a guerra mais brutal de todas. Não tem nada a ver com destruir o universo. Essa aqui é uma das cans favorita deles, onde eles pegam esses vídeos chibis da Warner Bros., onde eles afirmam que Gol afirmou que Zeus pode destruir o universo com seus raios, só que novamente, é só eles provando mais uma vez que são analfabetos funcionais. Primeiro, esses vídeos não são canônicos. Segundo, não existe nenhuma narrativa ou prova de que Zeus pode destruir o universo com seus raios. Literalmente Gol não fala no sentido literal. O que ela quis dizer é que os raios de Zeus têm um poder de destruição extremamente alto, mas não ao ponto de destruir o universo. Claro, isso é o especulando se ela realmente tivesse dito isso, porque na verdade ela nunca falou isso. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir, ela nunca falou isso. Para começar, eu achei os vídeos chibis de Shumatsu no Valkyrie da Warner Bros. E fui ver esse vídeo onde tem essas can, só deu para traduzir em inglês, então eu traduzir em inglês, para traduzir a legenda para o português. E é assim que ficou. Como vocês podem ver, Gol nunca falou que os raios dele podem destruir o universo. Ela apenas falou que ele pode controlar poderosos raios, e que ele é o Deus do céu que governa o universo, e apenas isso. Ou seja, essa parte das can que eles usam é fake news, além de que na legenda japonesa do vídeo só diz que ele controla poderosos raios, e nada mais. Ou seja, além de analfabetos funcionais, também são mentirosos, cínicos e mesquinhos, são tão desesperados por falta de feitos que precisam mentir, inventar coisa, tirar falas do contexto, usar coisas não canônicas, usar metáforas, hipérboles, falácias, distorcer scans para se favorecerem, e tudo de ruim para conseguirem uparem o verso bucha, sem feitos deles, para a universal, e até acima disso, parecem até os de One Piece, farinha do mesmo saco. Voltando
Voltando pro Shinva, como eu já falei, título não vai upar personagem nenhum, e usar os chibis só piora mais ainda, já que eles não são canônicos. Mas a Brunhilde fala que Shiva tem poder para ser chamado de Deus da destruição do universo. Isso não prova que ele é universal, até porque é Deus da destruição do universo, e não Deus da destruição que destrói o universo. Mais uma prova que eles são só analfabetos funcionais. Literalmente Brunhilde fala mundo no sentido de planeta, e não universo. O próprio contexto da obra indica isso. E essa Scan que supostamente afirma que Shiva destruiu e criou o mundo, é só mito, pois ele não destruiu, e não criou coisa alguma. Isso é só mito para hypar ele. E é só mais uma referência mitológica dada a ele, provando que ele não tem capacidade de destruir um planeta. Narrativamente não é difícil o autor mostrar algum contexto, ou prova que algum personagem médio de Shumatsu tenha realmente capacidade de destruir um país médio inteiro, porque ele pode fazer isso em pelo menos uma, 2 ou 3 páginas, ou pelo menos em um capítulo, se ele realmente quer que o público acredite que personagens médios tenham capacidade de destruir um país inteiro. Basicamente essa scan é quase a mesma afirmação da Brunhilde que já expliquei, e é basicamente só mais uma prova que esses fanboys são só analfabetos funcionais. Mas isso está escrito no Vedas. Está escrito no Vedas, mas isso não prova nada, como eu expliquei. Isso é só uma referência mitológica, não tem nada a ver com o Shiva da mitologia. Essa Scan aqui é especial, essa aqui é a suposta prova que Zeus é um personagem 5D, pois eles dizem que essa Scan afirma que Zeus transcende o espaço e o tempo. Novamente mais uma frase fora de contexto para favorecer os fanboys. E novamente isso não passa de mais uma metáfora, pois não tem nenhum contexto que ele realmente transcenda o espaço e o tempo. Além de que um personagem transcender o espaço e o tempo, isso não implica uma condição universal, ou acima disso. O termo universal ou acima disso sugere algo que abrange e se aplica a todos os seres, ou coisas em todo o universo, enquanto transcender o espaço e tempo indica a capacidade de ir além das restrições ou limitações do tempo e do espaço, e não necessariamente implica que esse ser seja universal ou acima disso em sua aplicação ou alcance. Isso é falácia da extrapolação. Isso acontece quando alguém extrapola e exagera uma afirmação específica, ou uma citação particular, para fazer uma generalização ampla, que não é justificada pelos dados disponíveis. No contexto do texto, se ele descreve um personagem como capaz de transcender o espaço e o tempo, isso não implica automaticamente que esse ser seja 5D ou 4D. Extrair essa conclusão sem evidências adicionais ou contexto adicional seria uma forma de falácia de extrapolação. Isso fica mais evidente que a cosmologia de Shumatsu seja só um único universo, como o nosso, que só tem um contínuo espaço-tempo, que é 4D. Bem, vamos falar agora sobre os 3 planos que são igualmente do mesmo tamanho, que são Midgard, Valhalla e Helheim. Vou usar Midgard como exemplo para explicar o do porquê os 3 planos têm só o tamanho do planeta Terra. Quando o mangá e o anime apresentam Midgard, onde os humanos e animais vivem, é mencionado que é só a Terra. Mas isso é só um erro de tradução. Em japonês não diz nada de terra. Em japonês diz que Midgard é chamada de reino dos humanos, criaturas e animais, ou mundo terreno onde humanos e animais vivem. Nunca é chamada de terra, é chamada de mundo ou reino. E mundo do contexto é universo. O quê? Ah, não, velho. Oh, na moral, hein? Sim, realmente dessa vez os fanboys de Shumatsu no Valkyrie estão certos, mas mesmo eles estando certos, ainda não prova que o verso seja universal, até porque basicamente a obra não falou a Terra, mas descreveu ela. Afinal de contas, onde vivem os humanos e os animais? É lógico que é no planeta Terra, né? Ou seja, a obra não fala que é a Terra, mas descreve ela, provando que Midgard é só o planeta Terra. Além de que é apresentado apenas uma floresta com alguns animais, reforçando mais ainda que a obra está se referindo apenas ao planeta Terra. Se a obra realmente estivesse se referindo ao nosso universo, a obra teria mostrado pelo menos o nosso planeta Terra,
ou o sistema solar. Se ela mostrasse constelações e até galáxias, aí sim já daria para perceber que a obra estaria se referindo ao nosso universo, mas já que nem mesmo mostra o nosso planeta inteiro, então logicamente a obra só está se referindo ao planeta Terra, e nada mais. Mas o Buda chama Valhalla de universo. Passou em vivo. E mais uma vez os fanboys provando que não sabem interpretar em pequenos textos simples. Isso nem é mais novidade para mim. Enfim, Buda nessa scan fala, nesse universo em que estou, eu sou o único, porque é Buda. Praticamente ele só está se referindo ao nosso universo em si, e não Valhalla. Não tem nenhuma prova que ele estava se referindo a Valhalla, até porque os 3 planos estão dentro, e fazem parte do nosso universo, já que são do tamanho do planeta Terra. Nem faz sentido o Buda chamar Valhalla de universo, provando que é só os fanboys que não sabem interpretarem, e acabam distorcendo as falas dos personagens, só porque eles não querem aceitarem que o verso não é, e nunca vai ser universal. Agora vamos para o assunto de velocidade. Nessa scan vemos Zeus indo dar o primeiro soco no Adão. Nessa aqui fala que Zeus inicia um jab na velocidade da luz, só que isso está errado, pelo simples fato de que em 1 metro de distância, Zeus deu um soco em 0,01 segundo, provando que a fala do personagem que narra as lutas é só uma hipérbole de amplificação, pois a fala do personagem entra em conflito com a afirmação que o próprio autor nos mostrou. Um objeto correr 1 metro de distância em 0,01 segundo tem só uma velocidade de 100 metros por segundo. Isso é matemática básica, pois 1 dividido por 0,01 é igual a 100. E ainda tem louco de pedra acreditando que esses números representam o tempo de reação do Adão, só que isso só prova que além de analfabetos funcionais, ainda não sabem o que está acontecendo na própria obra que defendem. Para o Zeus ter a velocidade da luz, o tempo que ele demoraria para dar um soco em 1 metro de distância, precisa de mais de 9 casas decimais. O menor tempo que ele deu um soco, antes dele usar o golpe punho que ultrapassa o tempo, é esse aqui, tendo só 8 casas decimais. Então aqui o seu soco tinha uma velocidade de 100 milhões de metros por segundo, apenas um mero terço da velocidade da luz. Agora vamos falar sobre o golpe punho que ultrapassa o tempo. Bem, o contexto desse golpe indica que ele não transcende o espaço e o tempo, e ele não é mais rápido que o tempo zero por 2 motivos. O primeiro é que esse golpe dos Zeus pode ser interpretado como um ataque que é próximo, ou forçando, tendo de 3 a 5 vezes a velocidade da luz, porque basicamente quando algo ou alguém está se aproximando da velocidade da luz, para quem está em movimento, percebe uma dilatação temporal, em que o tempo parece que está se movendo mais devagar, tão devagar que parece que o tempo está parado. Então esse ataque dos Zeus é próximo, ou supera em algumas vezes a velocidade da luz, que faz com que tudo só pareça estar parado. A prova de que ele nunca parou o tempo é basicamente porque o Adão conseguiu ser mais rápido que os Zeus, ao ponto de dar tempo o suficiente para ele dar um soco nos Zeus, e é por isso que ele não transcende o tempo, e não parou ele. E essas canas aqui só representam um período de tempo muito curto, e não tempo zero. Esse foi o Debunky. Tenham uma boa tarde e boa noite. Ei, que porra é essa?